Hoje vou contar uma história do meu avô que costumava contar para todos os netos, né? A gente amava a história do meu avô. Nossa, ele sentava e tinha o prazer de contar desde os maiores até os menores, né, da casa. Só que a gente tinha que fazer os gostos do vovô, né? Porque agradar ele para ele ter a paciência de contar o que tinha acontecido, o que ele tinha passado a vida toda, né? Desde quando ele começou a guerra entre o Paraguai e a Bolívia, né? Ele morava naquela época na Bolívia. Aí ele sentava e começava a contar as histórias dele. Meu Deus, era muito linda, mas também aterrorizante, né? Só que pra gente dar aquele gosto pra ele, né? Ele mandava a gente fazer o que ele queria, né? A gente assava milho na brasa, né? Pra ter aquele gostinho de ouvir a história do vovô, né? Aí cozinhava o milho também, assava a mandioca naquela brasa, uma delícia. Mandioquinha frita. Mandioca frita, isso ia muito longe, até umas 10, 11 horas da noite a gente ouvindo a história do vovô, Quem que ouvia né? essa história? Nossa, todos os netos, né? Eu, Leopoldo, Maria de Lourdes, Rosana, meu primo Manuelito, Marcela. Se eu for contar os nomes dos netos, acho que devia ter uns 60, 70 netos ali, porque moravam todos ali próximo, né? E quando a gente pegava o vovô para fazer ele contar essa história, a gente rodeava ele, curtia aquele velhinho, né? Que tinha a maior paciência com os netos, né? Aí ele começava. E isso era todo dia, não era só um dia não, era todos os dias, todas as noites, né? E a gente na época não tinha como tem hoje, né? Não tinha TV. TV, internet, né? A gente tinha o prazer de ouvir, né? Cada dia a gente fazia assim, hoje a gente combinava assim, hoje a gente vai assar milho na brasa e a gente assava, né? Porque na época a gente fazia comida na lenha, né? Minha mãe, né? A família era acostumada a fazer comida na lenha, né? Aí a gente aproveitava aquela brasa, arrumava no chão mesmo. Um dia a gente fazia assim, cozinhava não, assava o milho, a mandioca, a batata doce. Nossa, era uma delícia, né? No outro dia a gente cozinhava a bocaiúva, como né, minha família tem sítio, né? E a gente aproveitava, tudo isso tinha lá. Aí no outro dia a gente catava coquinho, né? Que tinha bastante pé de bocaiúva, a gente catava, tinha o prazer de deixar pronto, tinha leite à vontade, né? Como era fazenda, né? A gente fervia e tomava aquele mate quente de coquinho com leite quente. Isso era na outra noite, tudo para ouvir a história do vovô, né? E aí vai indo, né? Bom, vou começar a história do meu avô que ele contava. E a que você mais gostava? E o que eu mais gostava era quando ele foi para a guerra, né? Nossa, ele sofreu muito. Ele falou assim que enfrentava chuva, vento, né? Sede, fome, né? Eles tinham que cavucar para se esconder da guerra, né? Dos soldados, né? Do tiro, essas coisas. Cavucavam um buraco bem fundo, né? Túnel, né? Iam fazendo túnel. Aí eles, para se esconder, né? Colocavam mato, pau e assim, né? Para se proteger. Aí sei que isso, quando já quase ia acabando a guerra, eles foram parar em Santa Cruz, né? Eles andavam, né? A cidade inteira, os matos, enfrentavam rio, né? Tal, fugindo para se proteger do soldado, né? Que foi a guerra muito cruel.
Aí quando eles chegaram em Santa Cruz, ele começou, já era mais aliviado, porque já estava já na cidade, né? Já tinha restaurante, já estava quase terminando já, né? A guerra. Só que aconteceu uma história que acho linda. Ele contava pra gente, né? Também pra gente se proteger, né? Que se alguém oferecer alguma coisa, você nunca aceite de estranhos, né? Aí ele tinha o prazer de contar essa pros netos. Mas era aterrorizante. Mas era aterrorizante, né? Essa história. É muito linda. Aí ele começaram a ir num restaurante lá, né? Todo dia servia, né, a sopa e o segundo, né? Que até hoje é assim. É o caldo e o seco, né? Que, que eles comem lá, né? Na Bolívia. Na Bolívia, Tem a né? salada, Aí o arroz, o feijão, né? Esse é por último, sim. Esse por último, mas a sopa, bem a sopa que eles fazem de legume, né? Fazem sopa de amendoim, né? Fazem de macarrão, a sopa, né? Aí, só que nesse intervalo, esse casal aproveitava, né? Que era crise, né? Não tinha, estavam em guerra, né? E eles se sentiram, sei lá, né? Para fazer crueldade para ganhar dinheiro, né? Fizeram uma coisa errada. Aí eles todo dia sumiu uma criança em Santa Cruz. Todo dia começou a sumir criança em Santa Cruz. Aí ninguém sabia e ninguém descobria para onde iam essas crianças, né? Aí, né, a polícia, como lá, a maioria é o exército que manda lá, né? Até hoje é o exército que manda na Bolívia, né? Aí eles começaram a investigar onde que iam, né? E um certo dia, né, foi meu avô e os outros soldados almoçar, né? Era um balcão, né? Enorme, assim, uma mesa comprida, né? E aí eles pediram a sopa, né? Primeiro, né? Aí quando ele já todo mundo tomando a sopa, quando ele foi dar a colherada, né? Aí ele olhou assim, tinha um dedinho de uma criança dentro da sopa, esse dedinho. O mindinho. Aí ele olhou assim, ele ficou assustado, né? Ele falou assim, eu acho que não é de criança, eu acho que é um frango, né? Aí mostrou pro amigo, fez assim, né? Aí ele falou assim, não, é de uma criança, né? Aí o outro, ele falou, e agora? Deu sinal, né, pro outro, né? Aí ele falou assim, esconde esse dedinho, né? Tira do prato. Aí deu sinal para todo mundo ficar observando o que vinha. Que vinha, né, carne, mas as pessoas, os soldados que estavam tomando, as pessoas no restaurante, nem sabia que era carne de criança, né, de humano, né? Aí ele pegou o dedinho, né, e guardou no bolso, né? Aí ele ficou assim, mas será que a gente tá comendo, né, a sopa, comida de ser humano, né? Aí eles saíram do restaurante, aí encerrou, né? Não quiseram mais comer, né? Mas eles ficaram olhando a comida, né? Aí ele saiu e foi direto falar com o comandante, né? De lá. Aí mostrou para o comandante e falou assim, olha, eu tava tomando essa sopa, né? E eu achei no meu prato esse dedinho. O que o senhor acha? Aí o comandante falou assim, será, né? Eu vou chamar o outro oficial, né? Vou mostrar, vamos lá, né? Porque eles tinham que mostrar o que tinha acontecido e falar, né? O que tinha acontecido lá. Aí conversaram, mostraram pro comandante oficial, ele falou assim, você tá pensando o que eu tô pensando também, né? Falou, tô. Aí falou assim, vamos reunir todos os soldados, né? E invadir aquele local. E o restaurante era muito lindo, era enorme aquele restaurante. E era o melhor restaurante que existia em Santa Cruz, era enorme, era em frente de uma praça. Aí eles esperaram o pessoal que estava almoçando, né? O soldado, o resto tinha lá. Aí eles invadiram o restaurante. Quando eles invadiram o restaurante, entraram, tinham vários quartos, todos, criança já toda desossada,
Tinha criancinha viva, amarrada, né, com a cabeça para baixo. E tinha criança viva gritando. E tinha um quarto com um buraco. E os ossos que eles desossavam, eles jogavam num quarto. E ali eles tacavam fogo, né, para ninguém desconfiar. Aí eles prenderam o casal. Aí eles invadiram, olharam o restaurante todinho. Aí chamaram a família, né, que todo dia sumia uma criança, né, que era estranho, né. Ainda naquela época Santa Cruz não era como é hoje, né. Era ainda uma cidade pequena, não era como é hoje realmente, né. E eles pegaram, prenderam aquele casal. E a criança que estava vivo, né, graças a Deus, eles conseguiram salvar, né, mas o resto já não teve jeito. Aí eles pegaram o soldado todo, acenderam uma fogueira enorme na praça. Acenderam, né? Aí amarraram eles, o casal. Aí mataram eles e tacaram fogo. Mataram eles e essa é a história que eu amo, que meu avô sempre contava pra gente, falava assim, ficam atentos, né? Nunca aceite nada de ninguém. Se alguém chamar, não aceite. Mãe, conta aquela história que o vovô contava da Dona Maroca e da Ritinha. Aquela história aterrorizante. É. Tá, vou contar. Eu me lembro que meu avô falava assim, ó, minha netinha, você quer que eu conte aquela história aterrorizante pra vocês? E os netos, sim, né? Só que eu vou mandar você. E ele mandava eu, né? Porque eu era mais santinha pra contar essa história, né? Aí ele falava, pega meu banquinho. Aí eu pegava, né, o banquinho daqueles antigos, né? Aí pega meu charuto. Aí meu cachimbo, aí fumava, não era charuto, era aquele cachimbo, sabe? Que eu tinha que colocar brasa, eu já até sabia um pouquinho de brasa. Aí o charuto, né, o fumo dentro, aí eu assoprava, mas eu não sabia, né, fumar, mas só para acender. Aí ele falava assim, eu acho que você fumou. Aí eu falava assim, não, vovô, não fumei. Como eu era santinha, sabe? Eu era a neta mais anjinho que tinha ali, né? Aí ele falava assim, eu vou ver se você fumou. Vai lá e pega um copinho d'água pra mim antes de eu contar essa história aterrorizante. Aí o que acontecia comigo? Eu levantava e caía. Por quê? Porque eu tinha fumado aquele charuto e eu ficava tonta. Eu levantava e ele ria, né? Porque eu caía, eu não conseguia andar. Ele falava, viu como eu peguei essa mentira? Você fumou, eu mandei você acender e não era para fumar, né? Então, esse meu avô deixou muitas histórias arrepiantes para todos os netos. Eu acho que todos os netos vão saber dessa história, né? Quando eles me verem eu contar. Vou contar, vou começar a contar essa história arrepiante. Vou contar a história da Maroca e da Ritinha. A Ritinha era uma grande costureira e a Dona Maroca também. Mas a Ritinha, ela gostava de fazer o que ela queria, né? A Dona Maroca era a mãe dela. Falava assim, minha filha, não fica até tarde com a janela aberta, né? Você gosta de costurar, mas não fica até tarde costurando. Aí a Ritinha falava assim, ai mãe, já vem a senhora com essa história. Tá bom, depois você não vai reclamar o que eu vou te contar, eu vou te alertar. Tá bom. Aí um certo dia, né, uma certa noite, a Ritinha amava costurar até tarde da noite, que nem eu também amo costurar até tarde. Amo costurar até tarde da noite. Aí a minha Ritinha, antigamente tinha aquelas casas, né, que não existia assim a varanda, né, era direto já pra rua. Tinha a porta e a janela já, né, e era aquele janelão antigo, né.
Aí ela com a maquininha lá olhando, né, costurando e olhava sempre quem passava e quem não passava ali, né. E como era uma cidadezinha pequena, né, não era nem cidade, era um povoadinho só assim, e todo mundo se conhecia, né. Oi, já todo mundo conhecia a Dona Maroca e Dona Ritinha, cumprimentavam ali. E eles eram bem católicos, né? Eles eram bem da igreja, gostavam de estar lá, né? Nas novenas, na missa, bem, assim, sempre, né? Eram bem católicos, Bem beatas. bem beatas, né? Aí, uma certa noite, né? Isso já acho que devia ser uma meia-noite. Ela escutou aquela procissão, aqueles louvores da igreja, né, rezando, né, o pessoal com a vela, né, acesa, né. Aí ela falou assim, meu Deus, mas como que esse padre não avisou a gente, né? Falou assim que ia ter missa e procissão, e ele não avisou a gente. Ele falou assim, aí ela olhou, né, e falou, será que eu vou acordar a mamãe pra gente acompanhar? Aí ela olhou, foi lá, olhou a mãe dela, né, tava dormindo, né. Aí falou, não vou chamar, vou esperar ver e vou ficar aqui da janela olhando, né. Aí veio aquela procissão, diz que rezando, né, e um monte de gente, né. Aí de repente um casal veio em direção a ela, né? Saiu da procissão e veio. Aí falou boa noite, falou, nossa, ninguém me avisou que ia ter procissão hoje. O padre não avisou vocês? Ele falou, né? O rapaz, o casal, né? Não era nem rapaz, era uma senhora e um senhor lá. Aí ela falou assim, não avisou. Aí falou assim, nossa, isso aqui acontece toda noite, essa procissão, né? Aí ela falou assim, então a gente tá por fora ou a gente não tá indo? Será na igreja? Porque a gente vai todo domingo e não teve aviso, né? Aí ele falou assim, não, mas não tem problema, né? Eu vou deixar esse pacote de vela e amanhã, esse mesmo horário, eu vou passar aqui, né? Aí se você quiser com sua mãezinha, né, vocês acompanham a gente. Tudo bem, né? Ela pegou aquele pacotinho ela não sabia o que era um pacote. E deixou em cima da mesa, né? Aí ela ficou, aí o casal se despediu, né? Bom, amanhã a gente vai passar esse mesmo horário, né, para a senhora acompanhar a gente. Tá bom. Aí a Ritinha ficou olhando assim, né? Aí o casal foi embora, acompanhou aquela procissão, né? Foi embora. Aí tá, né? Aí a Ritinha falou, bom, já vou dormir, amanhã eu vou na procissão, vou contar pra mamãe. Mas ela não se conformava que o padre não tinha avisado elas, né? Aí ela falou assim, meu Deus, eu vou chamar a atenção desse padre amanhã. Como elas, né, eram da igreja, né, entrou, foi dormir, né, aí tá. Aí quando foi no outro dia, ela falou assim, mãe, vou contar o que aconteceu pra senhora. A senhora sabia que teve procissão ontem à noite? Aí a dona Maroca falou, não, Ritinha. Aí falou, teve procissão, falou assim, veio um monte de gente. Eu acho que esse padre tá de mal com a gente, falou assim, né? Aí a dona Maroca falou assim, meu Deus, por que não avisaram? Vamos lá na igreja, minha filha, vamos lá, né? Você sabe, antigamente o pessoal ia, né, fazia questão, vamos lá, confirmar se a gente tá de mal mesmo com a gente. Aí chegamos lá na igreja e chamamos o padre, né? Aí saiu o padre, aquele velhinho assim, sabe? Usava aquele roupão, né? Porque hoje em dia o padre já é moderno, né? Antes ele usava aquele, como eu tô vendo, né? Aquela batina que fala, né? E tá, aí falou assim, padre, tô tão chateada, tão aborrecida com o senhor. Aí ele falou assim, por que, minha filha, né? E ele era aquele padre bem amoroso, né? Gostava de, né, agradar as pessoas. Não vem tomar um cafezinho enquanto você me conta. Por que a senhorita tá me chamando?
que eu tô de mal com a senhora. Aí falou assim, ontem teve procissão, o senhor não me chamou, padre, por que o senhor não chamou a gente? Procissão? Ele falou, ele ficou assim, né, assustado, ele falou assim, não, mas se acontecesse a procissão eu ia chamar vocês. Mas como? Por que vocês estão falando que teve procissão? Aí falou assim, padre, ontem tava um monte de gente naquela procissão, velas acesas, né? Aí veio um casal de senhor, né, uma senhora, e deixou um pacote para mim. E eu guardei, falou que hoje à noite eles vão passar o mesmo horário e vão me pegar, né, para me acompanhar aquela procissão. Falou para mim chamar minha mãe e acompanhar aquela procissão, né? Aí o padre falou assim, deixa eu ver essas velas, minha filha, né? Ele ficou assim, né, assustado, né? Aí quando a Ritinha veio, falou assim, olha, padre, o pacote, nem ela tinha aberto ainda o pacote, por curiosidade, né? Achou que era vela. E o que era? Era ossos de ser humano, era, né? Eram uns ossos, né? Aí o padre falou assim, minha filha, falou assim, né? Isso aqui é osso de gente, de defunto, né? A pessoa que te entregou, eles já morreram. Que horas que eram quando eles passaram? Aí a Ritinha falou assim, olha, eu acho que era mais ou menos meia-noite ou a mais, né? Eu tava costurando lá, né? De janela aberta, né? Aí o padre falou assim, Ritinha, não pode ficar até tarde, né? Com a janela aberta. Falou assim, o dia se fez pra gente ficar de janela aberta, né? A noite se fez pra gente fechar as portas, a janela, porque a gente não sabe o que acontece durante a noite, né? Como fala assim, né? A noite não nos pertence, né? Aí a Ritinha falou, e agora, padre? O que eu faço? Aí falou assim, Ritinha, agora o que vocês duas vão fazer é emprestar um bebê, uma criança e levar para sua casa. E quando essa procissão vier, o mesmo horário, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pedir, vão fazer suas orações, né? E aí vocês vão aguardar aquele pessoal para vir pegar as velas de novo, para levar vocês, né? Aí ela falou assim, mas o que eu devo fazer? Aí quando a procissão vier, aí o casal vir buscar você, olha, fala boa noite, você antes dele falar, aí eles vão perguntar, vamos? Aí você dá um beliscão no neném que você arrumar, essa criança tem que chorar, porque se ele não chorar, ele vai levar você, vai vir te buscar. Ai, padre, ela ficou até, né, com medo. Não, padre, eu vou fazer tudo que o senhor está falando para mim fazer, né? E aí, para onde que eles vão me levar? Mas essas pessoas já morreram e vão querer te levar, falou, né? Meu Deus, ela ficou apavorada, né? E agora, mãe? Aí foi a mãe dela falou assim, viu, Ritinha? Quando eu falava para você das histórias e você não me ouve, então você tinha que passar por isso. Agora você vai fazer a mesma coisa que o padre mandou, né? Aí o que ela fez? Ela foi, emprestou, falou para uma prima dela, né? Ai, prima, você tem seu bebezinho, me empresta ele. É só para salvar minha vida, minha alma, né? Porque se eu não fazer isso, eles vão me levar. Aí a prima dela falou assim, tá bom, Ritinha, você leva. E eles ficaram e foram para casa, né? Aí ficaram só a Ritinha lá na janela, né? Falou assim, vou fingir que eu tô costurando, mas a Ritinha não sabia, já tinha feito as orações que ela tinha feito tudo. Ela tava pedindo, né, para tudo quanto era santo, né? Aí ela falou assim, meu Deus, lá vem a procissão. E veio aquela procissão, com aquele monte de gente, e as velas acesas, né? E ela com o pacote de vela na mão, né?
Aí que o casal tinha deixado, Que era osso, né? que era só osso, né? Não era vela, né? Aí quando o casal veio, o mesmo casal, aí falou assim, boa noite. E aí, você vai hoje para a procissão? Falou, vamos, a gente veio te buscar, né? Você tem que acender a sua vela. Você já viu a vela? Aí quando eles falaram assim, você já viu a vela, né? Ela deu né, beliscão na criança, que fez essa criança chorar, né? Coitada da criança, né? Aí quando o neném chorou, né? Aí aquela procissão e eles sumiram. Foi isso que essa criança salvou a vida, a alma dela, né? Porque senão iam levar ela.